Capítulo 3. O Visconde Bridgerton também foi visto dançando com a senhorita Catherine Sheffield, a irmã mais velha da loura Edwina. Isso só pode significar uma coisa, pois não escapou à atenção desta autora que a senhorita Catherine tem sido muito requisitada no salão de dança desde que a senhorita Edwina faz estranho e inédito anúncio no recital do Smiths na semana passada. Quem já ouviu falar de uma garota que precise da permissão da irmã para escolher um marido? E talvez, mais importante, quem decidiu que Smith e recital podem ser usadas na mesma frase? Essa autora compareceu a um desses encontros no passado e não viu nada que pudesse denominar-se esteticamente música. Crônicas da Sociedade de Lady Winstandow, 22 de abril de 1814. Não havia nada que ela pudesse fazer. Kate percebeu com desânimo. Ele era um visconde e ela era uma ninguém de Somerset. E ambos estavam no meio de um salão de baile lotado. Não importava se ela antepisara com o Visconde à primeira vista. Teria que dançar com ele. Não precisa me arrastar, sibilou. Ele fez um gesto amplo ao soltar o braço dela. Kate cerrou os dentes e prometeu a si mesma que aquele homem nunca se casaria com sua irmã. Seus modos eram extremamente frios e ele tinha um ar superior. Também era lindo, concedeu ela, com aqueles olhos castanhos aveludados que combinavam à perfeição com os cabelos. Era alto, com cerca de 1,85 m, e os lábios, embora de uma beleza clássica, Kate havia estudado arte o suficiente para se considerar qualificada para fazer tal avaliação. Eram estreitos nos cantos, como se ele não soubesse sorrir. Agora, então, disse ele, ao dar os primeiros passos de dança, suponho que a senhorita vai me dizer por que me odeia. Kate pisou-lhe o pé. Por Deus, ele era direto. Como? A senhorita não precisa se mutilar, senhorita Sheffield. Foi um acidente, eu lhe asseguro. E fora, embora ela não tivesse se importado com essa demonstração em particular de sua falta de graça. Por que acha difícil acreditar na senhorita? Provavelmente, respondeu com um sorriso malicioso, porque o senhor sabe que, se tivesse me ocorrido pisar no seu pé de propósito, eu o teria feito. Ele jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Não era o tipo de reação que ela havia esperado. Na verdade, não tinha ideia de que tipo de reação esperara, mas, com certeza, não era nada parecido com aquilo. O senhor vai parar, milord? Murmurou ela com urgência. As pessoas estão começando a olhar. Todos já começaram a olhar há 2 minutos, retrucou ele. Não é com frequência que um homem como eu dança como uma mulher como a senhorita. Em minha troca de farpas, esse tinha sido um golpe bem dado, mas, infelizmente para ele, impróprio também. Não é verdade, respondeu ela com desenvoltura. De certo, o senhor não é o primeiro dos idiotas enamorados de Edwina a tentar conquistá-la através de mim. Ele sorriu. Não admiradores, mas idiotas. Ela encarou e ficou surpresa ao ver divertimento sincero nos olhos dele. Com certeza, o senhor não vai me entregar uma isca tão deliciosa assim, não é, milord? E ainda assim, a senhorita não a mordeu, refletiu ele. Kate baixou os olhos para ver se havia algum modo discreto de voltar a pisar no pé dele. Minhas botas são bastante grossas, senhorita Sheffield, observou ele. Kate levantou a cabeça de novo, surpresa. Ele deu um sorriso de escárnio. E meus olhos são bastante rápidos. Parece que sim. A partir de agora, terei que prestar atenção em todos os meus passos ao seu lado. Meu Deus, falou ele devagar. Isso foi um elogio? Talvez eu não resista ao choque. Se o senhor quiser considerar um elogio, tem a minha permissão, respondeu ela distraidamente. É provável que não receba muitos. Assim, a senhorita me machuca. Isso significa que seus sentimentos não são tão grossos quanto suas botas? Ah, nem de longe. Ela riu, antes mesmo de perceber que estava se divertindo. Acho difícil acreditar. Ele esperou que o sorriso desaparecesse de seu rosto. Então falou. A senhorita não respondeu a minha pergunta. Por que me odeia? Kate arquejou. Ela não esperava que ele fosse repetir a pergunta, ou pelo menos torcia para que não o fizesse. Não o odeio, milord, respondeu, escolhendo as palavras com muito cuidado. Eu nem o conheço. Conhecer raramente é um pré-requisito para odiar, retrucou ele em voz baixa, encarando-a com aqueles olhos
fatais. Ora, senhorita Sheffield, a senhorita não me parece covarde. Responda a pergunta. Por um minuto inteiro, Kate manteve-se em silêncio. Era verdade, ela não se sentia disposta a gostar daquele homem. Com certeza, não permitiria que ele cortejasse Edwina. Não acreditava nem por um segundo que ex-libertinos dessem bons maridos. Nem tinha certeza de que poderia existir um ex-libertino, para começo de conversa. Mas ele poderia ter conseguido superar seus preconceitos, poderia ter sido encantador, sincero e direto, e convencê-la de que as histórias a seu respeito no Winston eram um exagero e que ele não era o pior patife que Londres já vira desde a virada do século. Poderia tê-la convencido de que obedecia a um código de honra, de que era um homem honesto e de princípios, se não a tivesse comparado com Edwina, pois nada poderia ter sido tão mentiroso. Ela sabia que não era feia, seu rosto e suas formas eram agradáveis, mas era simplesmente impossível ser comparada a Edwina em termos de beleza. A mais nova era um verdadeiro diamante de primeira grandeza, enquanto Kate nunca seria nada além de comum e apagada. E, se aquele homem estava dizendo outra coisa, então havia algum motivo por trás disso, pois era óbvio que não era cego. Ele poderia ter-lhe oferecido um elogio vazio qualquer, e ela o teria aceitado com a gentileza de um cavalheiro. Ela poderia ter ficado lisonjeada se suas palavras tivessem, de alguma forma, se aproximado da verdade, mas compará-la a Edwina... Kate adorava a irmã, de verdade, e sabia melhor que ninguém que o coração dela era tão belo e radiante quanto suas feições. Kate não sentia inveja, mas, ainda assim, de alguma maneira, a comparação atingiu o alvo. Não o odeio, respondeu. Afinal, fixou os olhos no queixo dele, mas, como não tinha paciência para a covardia, especialmente em si mesma, forçou-se a encará-la quando acrescentou: mas descobri que não posso gostar do senhor. Alguma coisa nos olhos do Visconde deixou claro que ele apreciava sua sinceridade. E por quê? Indagou em voz baixa. Posso ser franca? Por favor. O senhor está dançando comigo agora porque deseja cortejar minha irmã. Isso não me aborrece, apressou-se em assegurar. Estou muito acostumada a receber a atenção dos admiradores de Edwina. Era evidente que Kate não estava atenta à dança. Anthony tirou o pé do caminho antes que ela voltasse a machucá-lo. Percebeu com interesse que agora ela se referira a eles como admiradores, não como idiotas. Por favor, continue, murmurou ele. O senhor não é o tipo de homem com quem eu gostaria de ver minha irmã se casar, falou. Ela era direta, e os olhos castanhos e inteligentes não se desviavam dos dele. O senhor é um libertino, um patife. Na verdade, é conhecido por ser as duas coisas. Eu jamais permitiria que minha irmã ficasse a menos de 3 metros do senhor. E ainda assim, retrucou ele com um sorrisinho malicioso, eu valsei com ela hoje. Isso não se repetirá, posso lhe garantir. E é seu papel decidir o destino de Edwina. Ela confia em meu julgamento, disse Kate com afetação. Entendo, falou ele no tom mais misterioso que conseguiu. Isso é muito interessante. Pensei que Edwina fosse adulta, mas ela só tem 17 anos, e a senhorita é tão mais velha aos, digamos, 20 anos? 21, retrucou ela. Ah, isso faz a senhorita uma especialista nos homens, e em particular nos maridos, sobretudo porque é muito bem casada, não é? O senhor sabe que não me casei, respondeu ela. Anthony reprimiu a vontade de rir. Por Deus, era divertido irritá-la. Acredito, falou, pronunciando as palavras bem devagar e de forma provocativa, que a senhorita deve achar relativamente fácil lidar com a maioria dos homens que vai bater à sua porta atrás de sua irmã. Não é verdade? Ela manteve um silêncio frio. Não é? Finalmente, ela fez um aceno breve com a cabeça. Como imaginei, murmurou ele. A senhorita parece o tipo que acharia mesmo. Ela lançou-lhe um olhar tão severo que foi a única coisa que o impediu de rir. Se não estivessem dançando, provavelmente ele teria levado a mão ao queixo em sinal de reflexão. Mas, como as mãos ocupadas, ele inclinou a cabeça para o lado e ergueu a sobrancelha. Mas também acredito, acrescentou, que a senhorita cometeu um grave erro ao pensar que poderia lidar comigo.
Kate ficou furiosa, mas fez um esforço para dizer: Não tenciono lidar com o senhor, milord. Desejo apenas mantê-lo afastado de minha irmã, o que simplesmente mostra, senhorita Sheffield, seu pouco conhecimento dos homens, ao menos dos libertinos e patifes. Ele inclinou-se para mais perto dela, deixando que o hálito quente roçasse sua bochecha. Ela estremeceu. Ele sabia que isso aconteceria. Sorriu com malícia e completou: Poucas coisas me agradam mais que um desafio. A música chegou ao fim, deixando-os parados no meio do salão de baile, encarando-se. Anthony segurou o braço dela, mas antes de conduzi-la à margem do salão, aproximou os lábios de sua orelha e sussurrou: E a senhorita acabou de me lançar um desafio delicioso. Kate deu um pisão no pé dele, com força suficiente para fazê-lo dar um gritinho, decididamente pouco libertino e pouco patife. Quando ele a fitou com ar severo, porém, ela apenas deu de ombros e falou: Foi minha única defesa. Ele estreitou os olhos. A senhorita é uma ameaça, senhorita Sheffield, e o senhor, Lord Bridgerton, precisa de botas mais grossas. Ele apertou o braço dela. Antes de devolvê-la ao seu santuário de damas de companhia e solteironas, há mais uma coisa que precisa esclarecer. Kate prendeu a respiração, pois não gostou do tom grave de voz dele. Eu vou fazer a corte à sua irmã, e se decidir que ela será uma Lady Bridgerton adequada, farei dela minha esposa. Kate virou a cabeça bruscamente para fitá-lo, e seus olhos brilharam de fúria. Então, imagino que o senhor ache que é seu papel decidir o destino de Edwina. Não se esqueça, milord, de que, mesmo que o senhor chegue à conclusão de que ela será uma Lady Bridgerton adequada, disse conferindo à palavra um ar zombeteiro, ela poderá pensar diferente. Ele baixou os olhos para ela, com a confiança de um homem que nunca fora questionado. Se eu decidir pedir Edwina em casamento, ela não recusará. O senhor está tentando me dizer que nenhuma mulher seria capaz de resistir ao senhor? Ele não respondeu, apenas ergueu a sobrancelha com arrogância, deixando-a tirar suas próprias conclusões. Kate puxou o braço, liberando-o, e caminhou de volta até a madrasta, tremendo de raiva, ressentimento e uma dose não muito baixa de medo, pois ela tinha a estranha sensação de que o Visconde não mentira, e se ele realmente fosse irresistível. Kate estremeceu. Ela e Edwina estavam se metendo numa encrenca muito grande. A tarde seguinte foi como todas as outras depois de um grande baile. A sala de estar dos Sheffields estavam lotadas com buquês de flores, cada um deles acompanhado de um cartão branco em que lia o nome de Edwina Sheffield. Um simples senhorita Sheffield teria sido suficiente, Kate pensou com uma careta, mas imaginou que não podia culpar os admiradores de Edwina por quererem ter certeza de que as flores iriam para a senhorita Sheffield correta. Não que alguém fosse cometer tal engano. Em geral, os buquês que chegavam eram para Edwina. Na verdade, em geral não. No último mês, todos os arranjos entregues nas residências dos Sheffields tinham sido para a irmã mais nova. Kate, porém, gostava de pensar que ria por último. A maioria das flores fazia Edwina espirrar, por isso costumava terminar nos aposentos de Kate. Coisinha linda, falou, passando o dedo afetuosamente em uma orquídea delicada. Acho que você ficará ótima na minha mesinha de cabeceira. E vocês? Continuou inclinando-se e cheirando um buquê de rosas brancas e perfeitas. Ficarão adoráveis na minha penteadeira. Você sempre conversa com as flores? Kate deu meia volta ao ouvir uma voz masculina grave. Por Deus, era Lord Bridgerton, parecendo pecaminosamente belo em uma casaca azul. Que diabo ele estava fazendo ali? Que diabo... Ela se controlou bem a tempo. Não permitiria que aquele homem a fizesse rebaixar-se a ponto de xingar em voz alta, por mais que ele estivesse fazendo isso em sua mente. O que o senhor está fazendo aqui? Ele ergueu uma sobrancelha ao ajeitar o imenso buquê de flores que trazia debaixo do braço. Rosas, cor-de-rosa, observou ela, botões perfeitos, adoráveis, simples e elegantes. Exatamente o tipo que ela escolheria para si mesma. Imagino que seja tradição os admiradores fazerem uma visita às jovens, não é? Murmurou ele. Ou será que meu livro de etiqueta está errado? O que quis dizer foi: como o senhor entrou?
rosnou Kate. Ninguém me avisou de sua chegada. Emily inclinou a cabeça na direção do salão, do modo que as pessoas entram nas casas. Bati a porta da frente. O olhar de irritação de Kate, diante de seu sarcasmo, não impediu que ele continuasse. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?